Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, a sua coluna hoje trata de uma importante aula inaugural que houve no IRI, não é verdade? Na última segunda-feira, dia 17, houve o início das aulas na Universidade de São Paulo. Como é tradição, em muitas faculdades e institutos da USP, houve e vai ocorrer ainda ao longo dos próximos dias em muitas unidades, a aula inaugural do ano letivo. Uma personalidade de destaque é convidada para falar aos alunos e professores, marcando então o início das atividades acadêmicas do ano. No próprio dia 17, o diplomata brasileiro Rubens Recupero proferiu a aula inaugural do Instituto de Relações Internacionais da USP, no auditório do Instituto, que estava repleto de alunos e professores. A presença de Rubens Recupero no IRI fazia todo sentido para alunos e professores de relações internacionais. Trata-se de um diplomata de grande destaque, foi, entre outras funções, embaixador do Brasil nos Estados Unidos e foi secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a UNCTAD. Recupero intitulou sua conferência na forma de uma pergunta: qual deve ser a política externa do Brasil num mundo em profunda transformação? E, com base nessa pergunta, então, fez uma análise do quadro internacional contemporâneo, muito aprofundada, e comentou a política externa do Brasil nesse contexto. Identificou inicialmente duas grandes características no mundo contemporâneo, nas relações políticas do mundo contemporâneo. Primeiro, o abandono da meta que vinha prevalecendo na política internacional desde a Segunda Guerra, de construção e de aperfeiçoamento de um sistema baseado em normas e na busca de soluções coletivas e consensuais para os grandes desafios, o chamado multilateralismo. Prevalece hoje, segundo Recupero, uma ênfase no unilateralismo das grandes potências econômicas ou militares que se recusam a reconhecer os foros internacionais ou a regência da política internacional pelos foros internacionais e apostam em soluções de força. Uma segunda característica é o conflito entre China e Estados Unidos, marcando uma retomada, de certa maneira, de uma perspectiva bilateral para as relações internacionais. Nesse contexto, indaga Recupero: qual deveria ser a posição da política externa brasileira? E qual seria, professor? Segundo ele, de um lado, a defesa do multilateralismo, na medida em que o Brasil, como potência média, ou seja, um país que não é uma grande potência nem militar nem econômica, só tem a ganhar num cenário em que os grandes temas internacionais sejam tratados nas instâncias multilaterais pelo acordo entre os países. Não tem nada a ganhar num contexto em que prevaleça o uso da força. A segunda diretriz da política externa, e essa diante do conflito entre China e Estados Unidos, e mesmo diante de conflitos de menor importância, deveria ser a da neutralidade, a da isenção. O Brasil não tem nada a ganhar optando por qualquer das partes nessa disputa. O Brasil tem alianças históricas com os Estados Unidos e a China é o principal parceiro econômico do país. E conclui Recupero: o que vem ocorrendo é exatamente ao contrário. Ao invés da defesa do multilateralismo e da isenção diante dessa disputa entre Estados Unidos e China, o Brasil vem claramente numa opção de alinhamento automático com os Estados Unidos, conduzindo uma política externa que não gera qualquer benefício para o país e que, pelo contrário, diminui o peso relativo do Brasil na esfera internacional. A magnífica conferência de Recupero está disponível para os ouvintes da coluna na matéria sobre a coluna que vai publicada no site da Rádio USP. Vale a pena a leitura. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Olá, professor Renato Giannini. 2 casos envolvendo violência policial tiveram destaque nas últimas semanas. O primeiro foi em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, durante uma blitz envolvendo tráfico de drogas. Um policial derrubou e agrediu uma mulher grávida. A informação oficial é que ela havia resistido à ordem de prisão. E a atitude dele foi considerada um desvio de conduta. E o policial foi afastado. Qual a sua análise desse caso? A agressão do policial à moça grávida é uma coisa muito chocante. Não temos por que entender, justificar isso, dizer que ela resistiu à ordem de prisão. Bom, mas a gente vê nas imagens o policial jogando-a no chão, pisando-a, atitudes que não têm nada a ver com a imobilização de uma pessoa. Isso indica uma falha no treinamento da polícia. A nossa polícia não tem uma adequação para lidar civilizadamente com as pessoas. Eu creio que a maior parte dos policiais são honestos, corretos, etc. Mas o fato de que a gente tem esse tipo de ação agressiva, violenta, desrespeitosa, desumana, é muito preocupante. Nada justifica uma agressão física a qualquer pessoa que não esteja apresentando perigo, e ainda mais a uma mulher grávida, que é uma pessoa que está vulnerável. E pelas imagens a gente vê até pressão sobre a barriga dela, ou seja, sobre o feto. Não sei se isso terá algum efeito sobre a gravidez, sobre a própria formação física e psicológica do futuro bebê, mas é algo realmente inaceitável e que exige providências imediatas. O governo anunciou que afastaria o policial, mas eu creio que não é uma questão apenas de afastar. Eu creio que um policial nessas condições não tem condições, não tem formação, não tem caráter suficiente para trabalhar numa missão tão delicada. Vamos lembrar o seguinte: a sociedade autoriza algumas pessoas a usarem armas em defesa da sociedade. Quando a sociedade autoriza, sejam policiais, sejam militares, a usarem armas, não é para eles abusarem disso, não é para eles usarem isso a seu arbítrio. É para eles serem muito mais contidos do que as pessoas que não têm essa força. Da mesma forma, quando você elege alguém para o poder, não é para essa pessoa pensar que o poder que ela tem, presidente, prefeito, juiz, deputado, que isso é propriedade dela, porque não é. Ela está sendo autorizada a ter mais, talvez até a ser mais do que os outros, a serviço dos outros. Então, ela tem que ter uma contenção muito grande disso. No Brasil, nós estamos acostumados ao contrário. As pessoas privatizam aquilo que é público, no sentido da arma que o policial recebe, do direito que ele tem de usar da violência, até mesmo de matar em legítima defesa, o poder que o político assume e, às vezes, até mesmo a qualidade espiritual, no caso do João de Deus, e, em função disso, fazem abusos. Isso está absolutamente errado, não é aceitável, e as pessoas nessas condições devem ser educadas para não fazerem isso, isso é a principal coisa, mas se fizerem a coisa errada, devem ser afastadas da posição. Um outro caso, professor Giannini, ocorreu em Salvador. Um jovem foi agredido por um policial que fez comentários sobre o cabelo do rapaz, dizendo: "Você pra mim é ladrão, olha esse cabelo". O jovem que gravou o vídeo relatou estar sofrendo ameaças. Esse caso pode ser considerado um exemplo de racismo institucional? É outro caso assustador. É frequente esse tipo de preconceito contra negros. Eu li esses dias a história de uma advogada negra que, quando vai ao cabeleireiro, ela se cansou, porque sempre, quando ela diz que é advogada, dizem para ela: então você tem que alisar esse cabelo, senão não vão te respeitar. Ou seja, um cabelo que é típico de uma boa parte da população brasileira, levando em conta ainda por cima que cerca de metade da população brasileira tem origem negra, embora nem todos tenham um cabelo crespo, mas um cabelo que é típico de boa parte da população brasileira é alvo de chacota, humilhação. É a mesma coisa que humilhar uma pessoa por ser baixa, por ser gorda, por ter traços asiáticos ou indígenas, ou inversamente seria se humilhássemos alguém por ser homem, branco ou qualquer coisa. Qualquer desses casos é inaceitável. Agora, o fato é que no Brasil as pessoas são humilhadas quando elas estão associadas a um grupo historicamente discriminado, aos descendentes dos escravos, e daí temos essa situação que teve seu exemplo típico quando a antiga consulesa da França em São Paulo, Alexandra Lohas, foi impedida de entrar num clube do qual era sócio
porque ela estava sem a identidade e acharam que ela era babá do filho loirinho que ela tinha, filho dela. Então esse tipo de coisa, esse tipo de atitude é inaceitável e também exige que a polícia seja mais bem treinada. Este foi o professor Renato Giannini que conversou comigo, Márcia Vanza. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, sobre o Boletim da Educação do programa USP Municípios, quais são os dados que mais se destacam? Olhando os dados do nosso boletim, acho que a primeira coisa que fica muito evidente é olhar o desempenho no Brasil, no IDEB, que é uma prova para avaliar o aprendizado dos alunos. Essa prova é feita no 5º ano e 9º ano, no fundamental, seria o último ano do primeiro ciclo, último ano do segundo ciclo do fundamental, e também é feita no 3º ano do ensino médio. De fato, vem ocorrendo uma melhora no Brasil, de uma forma geral, no desempenho dos alunos, mas, sobretudo, nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso serve para o Brasil, serve para o estado de São Paulo também, a média dos municípios. Quando passa para os anos finais do fundamental, tem uma queda significativa no desempenho dos alunos e cai mais ainda no ensino médio. Então isso mostra um problema muito grande de conseguir manter o desempenho dos alunos à medida que ele vai passando de ciclos no ensino fundamental e no ensino médio. A gente não tem conseguido, seja como país, seja como estado, os municípios não têm conseguido, e os estados, que são responsáveis também por uma boa parte dessas escolas, não têm conseguido manter essa qualidade que a gente tem conseguido nos anos iniciais. Então é fundamental a gente melhorar a qualidade nos anos finais do fundamental e no ensino médio. Acho que esse é um ponto que fica muito claro, que os municípios e estados, de uma forma geral, no Brasil, precisam atacar no sentido de melhorar a qualidade. O que foi feito no ensino, no primeiro ciclo do fundamental, que tem dado certo, e como a gente pode replicar isso, Porque é fundamental a gente passar essa melhora de qualidade para os alunos que estão mais à frente, para que eles possam ter condições também de estar ingressando em universidade em condições de igualdade. Só lembrando que esses dados aqui se referem às escolas públicas. E como fica a comparação de desempenho entre as unidades federativas? A gente olha as unidades federativas, a gente tem um padrão muito claro, desempenho sobretudo nos anos iniciais do fundamental, que seria aquela prova para os alunos que estão lá no 5º ano. Então a gente percebe um bom desempenho de uma forma geral do Sudeste, sobretudo aqui do estado de São Paulo. Quando a gente pega a média dos municípios do estado de São Paulo, é a mais alta, seguido por Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Ceará. Então, Ceará é o melhor disparado dos estados do Norte e Nordeste do país. E é um caso de sucesso, porque Ceará vem melhorando muito mais do que os outros estados no desempenho dessa prova. Várias políticas foram realizadas. Os municípios com melhor desempenho hoje estão no Ceará, a média ainda está abaixo de alguns estados, com destaque para Sobral, mas eles conseguiram passar isso para o estado inteiro, então é um exemplo a ser seguido. Essa posição do Ceará acontece também nos anos finais do ensino fundamental, que seria aquela prova para o 9º ano, onde o primeiro colocado fica Goiás, depois São Paulo, Santa Catarina, Rondônia, aí vem Ceará. Então a gente percebe também uma concentração aí nos estados do Sul e Sudeste, mas aparece lá Ceará, Rondônia também, e aparece Ceará com grande destaque nos anos finais, no 9º ano, e também com melhor desempenho. Se a gente pega o município, não a melhor média ou mediana, o melhor município está lá em Ceará, que é Sobral. No ensino médio, o 3º ano do antigo colegial, a gente tem Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Pernambuco, Rondônia, aí novamente aparece Ceará, de longe aquele estado que tem um bom desempenho nos 3 níveis, considerando os estados da região Norte e Nordeste. Aqui aparece Pernambuco, até antes de Ceará, em 4º lugar, mas Ceará aparece bem nos 3 níveis de ensino. Então tem muita coisa que foi feito lá que a gente tem que olhar, porque é um estado que gasta relativamente menos do que o estado de São Paulo, por exemplo, nas escolas públicas. E é um estado que saiu lá de trás, que não era muito diferente dos demais estados no começo das provas e começou a se destacar de forma muito forte ao longo do tempo. A gente tem que olhar esse caso de Ceará, que a gente tem que melhorar muito no segundo ciclo do fundamental e no ensino médio. Isso vai ser fundamental para dar capacitações suficientes
para que os alunos possam ingressar numa universidade ou que eles possam ir para o mercado de trabalho, mas com um bom aprendizado no colégio, que isso vai acabar refletindo em uma maior produtividade do trabalho desses jovens que acabam saindo do ensino médio e indo diretamente para o mercado de trabalho. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, qual é o assunto de hoje? Leila e ouvintes da Rádio USP. O nosso assunto hoje é a inauguração do que parece que vai ser um espaço mais definitivo para o Paço das Artes. Instituição cultural que teve uma relação direta com a USP, principalmente de meados da década de 1994, do século passado, até março de 2016, num espaço que aqueles que frequentam o campus Butantã, devem reconhecer porque fica muito próximo à portaria número 1, ao lado, vizinho à Academia de Polícia Civil, que na sua totalidade estava meio abandonada, enfim, era o esqueleto de um complexo cuja finalidade seria de um centro cultural. Projeto esse do saudoso Jorge Wilhelm. Nesse período, o Paço foi também utilizado por estudantes da USP, por professores. Eu, inclusive, junto com o Luciano Brito, fizemos uma curadoria ali em 1996. Então, era um espaço que sempre foi. Então, lembrando o que essa coluna já explorou no ano passado, das particularidades, das especificidades, dos formatos de instituições culturais, nos detemos nisso. Eu trabalhei muito a questão da diferença de museus em São Paulo, museus casa, como Lazar Segal, enfim, como a Casa de Vidro do casal Bobardi, centros culturais, Então há diferentes formatos institucionais que abrigam atividades culturais. O Paço se classifica como uma Kunsthalle. Esse é um termo em alemão que denomina o espaço da arte. Foi uma ideia criada em março de 1970, oficialmente criada, mas as suas origens são de um ano anterior. E interessante notar que, mais uma vez, aí a gente vê como uma instituição dessa também se relaciona com uma precariedade, com a falta de uma política de Estado para a cultura, que eu insisto nesse fator há muito tempo, E isso acabou gerando uma instituição nômade, sem uma sede, então que no início estava na Avenida Paulista. Depois ela foi transferida para o prédio da Pinacoteca, então a Pinacoteca também já abrigou o Paço das Artes, na década de 70, e foi por um certo bom tempo parceira do MIS, do Museu de Imagem e do Som, que fica na Avenida Europa, ao lado do MUB, do Museu Brasileiro de Escultura. E ali permanecendo, então, até que ele fosse transferido e permanecesse como uma instituição única ali nesse espaço da USP, na porta da USP. E como está o Paço das Artes? Desde o fechamento da USP, dessa instalação da USP, ele ficou no MIS, voltou ao MIS, mas sem um espaço de fato para exposições e tal. E por que dá importância de uma Kunsthalle para uma cidade como São Paulo, Uma Kunsthalle é um lugar onde a arte mais alternativa, a arte de risco, a arte experimental, a arte que enfrenta, ou que propõe novos rumos, possa existir. Então, é um espaço alternativo, é um espaço de contraponto ao que a gente fala em inglês do mainstream, dos museus, das galerias de arte, enfim, daqueles espaços que são consagrados, Então, reza agora saber como que o Paço vai dar seus próximos passos, Uma vez que ele estará abrigado num casarão de estilo europeu que está ao lado do shopping Higienópolis, A primeira exposição é de Regina Silveira, que abriu agora no dia 25 de janeiro. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, o coronavírus foi identificado por um oftalmologista. Que vírus é esse? Como nos proteger? Trata-se, então, de um vírus mutante que estava hospedado em animais silvestres e, através da ingesta de seres humanos, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, acabou chegando a produzir infecções em seres humanos. Inicialmente identificado como um problema, hoje temos a informação de que mais de 20 mil pessoas estão infectadas e que a taxa de transmissão é alta e pode ser feita através de contato com secreções entre pessoas. Ainda que a taxa de letalidade esteja variando entre 2% e 11%, é bastante preocupante, uma vez que rapidamente se alastra, já atinge vários países e o nosso país está se preparando para uma provável potencial epidemia entre nós. O mais importante, como sempre, é a prevenção e deve ser atentado para se proteger das secreções e também proteger as pessoas que estão próximas dos nossos próprios espirros e gotas que emanamos quando tossimos. Da mesma forma, higiene das mãos antes e depois de contatos com objetos comuns e evitar o contato das nossas mãos com as mucosas, boca, nariz e também com os olhos. Os sinais de alerta principais são o indivíduo com febre, tosse, falta de ar e muitas vezes olho vermelho, que veio de viagem do exterior ou que teve contato com um indivíduo suspeito ou um indivíduo que já tenha confirmada a doença. A confirmação se dá por exame laboratorial de secreções colhidas. É bom notar que os nossos serviços de saúde pública estão prontos para receber e orientar pessoas. Não há que haver pânico, histeria e procurar pronto-socorros ao primeiro sinal de febre. Aglomerações são lugares facilitadores de transmissão de doenças. Dessa forma, a prevenção e os cuidados iniciais podem ser feitos e nada de pânico, porque o vírus, de fato, não é transmitido apenas por um indivíduo que está com febre e tossindo. Ele pode ser transmitido ainda numa fase de incubação. Dessa forma, a maioria desses lugares onde o problema se alastra, foi optado, então, pela reclusão das pessoas. Como o oftalmologista identificou o coronavírus? Dr. Li Wenwang, que fez o primeiro relato em dezembro, ao atender uma série de pacientes, Dr. Wen Liang notou que esses indivíduos com conjuntivite tinham também os sintomas de falta de ar e febre e se lembrou da SARS, uma doença epidêmica também viral que atingiu a população por volta de 2003. Preocupado com o problema, transmitiu nas redes sociais entre colegas médicos que poderia estar acontecendo. Num primeiro momento, ele causou preocupação às autoridades policiais, que o acusaram de estar disseminando falsas notícias e provocando tumulto. Uma guerra, como se sabe, a primeira vítima é a verdade. Mais tarde, configurado o quadro epidêmico do coronavírus, Dr. Wen Liang recebeu um pedido de desculpas do governo chinês. Porém, ele nesse momento já estava infectado, se tratando alguns de seus familiares igualmente infectados e Dr. Li Wenliang veio a falecer. Os nossos respeito e homenagem a esse médico que procurou então o bem-estar da população e levar a verdade e antecipar a prevenção no primeiro momento. Como ele, outros oftalmologistas, tempos passados, também receberam pouco crédito das suas observações a respeito de doenças infecto-contagiosas. Dr. Carlos Finley, um oftalmologista cubano, observou que nada mais do que um mosquito era o transmissor da febre amarela. Mais de 20 anos após a sua comunicação, se passaram até que a comunidade médica confirmasse e aceitasse essa sua constatação, ajudando muito na prevenção, então, dessa outra doença. E da mesma forma, o oftalmologista Norman Gregg, que notou que a rubéola transmitida na gestação era, sim, uma doença potencialmente perigosa para o concepto, para o nenê que viria ao mundo, e aí criou-se, então, mecanismo de prevenção através de vacina e um grande esforço para evitar que senhoras não protegidas contra a rubéola viessem a ter gestação pelo risco de transmissão vertical, transmissão da doença para o nenê e sequelas permanentes daí para frente. Resumindo, ficamos então atentos ao que o coronavírus pode trazer, cuidando da prevenção, protegendo os nossos espirros, a nossa tosse, mantendo as mãos limpas, longe das nossas mucosas, olhos, nariz e boca, e observando o noticiário sem pânico. Excelente informação pode ser encontrada nos sites das revistas científicas e da Secretaria e do Ministério da Saúde. Muito obrigado e fica a homenagem então ao Dr. Li Wenliang, falecido na luta contra o coronavírus. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Fazer um teste genético hoje em dia é muito simples. Você compra o kit em farmácias, pela televisão ou internet, coleta o material, preenche uma ficha com seus dados, envia pelo correio e recebe o resultado em casa. Mas você sabia que algumas empresas utilizam nossas informações pessoais em causa própria? Na coluna de hoje, Maiana Zates fala sobre os cuidados que devemos ter com os nossos dados. Não sei quantos de vocês, ouvintes, enviaram suas amostras de DNA para a empresa 23andMe nos Estados Unidos. Pagando algo em torno de $100 a $150, você pode descobrir mais sobre a sua ancestralidade ou se você tem risco aumentado por algumas doenças como hipertensão, diabetes, algumas formas de câncer e doença de Alzheimer, entre outras. Você compra um kit de coleta de saliva em farmácia, preenche uma planilha com seus dados e envia para a 23andMe e em pouco tempo você recebe o seu perfil genômico. Mais de 10 milhões de pessoas já enviaram seus DNA e dados para eles. E pagar em torno de $100 por esses testes genéticos parece pouco, mas veja o que a companhia está fazendo com seus dados. Em primeiro lugar, eu fico sempre preocupada com a confidencialidade do seu genoma. Imagine que você tem um risco aumentado para alguma forma de câncer ou outra doença de alto custo. As companhias de seguro-saúde adorariam ter acesso a esses dados, mas eles são armazenados sob sigilo, o que é correto. Mas já vimos recentemente que pode haver um vazamento desses dados, o escândalo da Cambridge Analytica. E para quem não se lembra, houve vazamento de informações pessoais de até 87 milhões de usuários. E além disso, em janeiro deste ano, a 23andMe anunciou uma parceria com uma companhia farmacêutica espanhola, visando o desenvolvimento de uma droga para atuar em doenças inflamatórias das juntas. Isto é, a partir da base de dados, eles podem descobrir novas drogas. Como que isso é feito? Por exemplo, quando você envia seu DNA, você responde a um questionário perguntando se você tem artrite, dor nas juntas ou algum processo inflamatório. E todas as pessoas que responderam positivamente são agrupadas e investiga-se o que é de comum nos seus genes. A partir daí, são escolhidos alguns genes candidatos, que podem ser os responsáveis por desencadear artrite, por exemplo. O passo seguinte é descobrir o que esses genes fazem. Se produz alguma proteína em excesso, é preciso inibi-la. Se, ao contrário, a deficiência de uma proteína, o segredo está em aumentar a sua expressão, a sua quantidade. E assim descobre-se uma nova droga. E isso é só o começo. A 23andMe já estabeleceu parcerias com vários grupos, entre eles a GlaxoSmithKline. A questão é se é ético usar os dados das pessoas para fins comerciais, isto é, aproveitar-se financeiramente de dados genéticos dos voluntários. De acordo com a 23andMe, não há nada de ilegal. Os consumidores assinam um termo que diz: você concorda que não receberá compensação por nenhuma pesquisa ou produto comercial que inclua ou resulte de seus dados genéticos ou informações sobre a sua saúde? Então, por um lado, ninguém questiona a importância de descobrir-se novas drogas. Professora, mas será que as pessoas entendem que a companhia está lucrando a partir dos seus dados pessoais? Hoje, exige-se que antes de qualquer exame genético, o paciente ou consulente assine um documento de consentimento informado, onde explica-se os detalhes do exame, o que significa um resultado positivo ou negativo. Mas a nossa experiência pessoal é que as pessoas assinam sem ler, assim como assinamos o tempo todo permissões de uso da internet ou de pacotes de informática. Se de fato as pessoas entendessem que seus dados podem ter valor comercial, não seria mais justo que a companhia pagasse por eles ao invés de cobrar? A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.